Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Afonso. Luciana Del Costa. E a gente está aqui hoje com o Pode Vir. E vamos começar com nossos patrocinadores, Lô? Vamos. Primeiro patrocinador que a gente quer falar para vocês é da Via Fibra. Via Fibra é a internet mais rápida e que tem o menor custo para você. Ela já atende toda a região de Vinhedo, Louveira e parte de Valinhos. Tem promoção especial a partir de agora. E se você disser que é um telespectador do Pode Vir, é claro que você tem um desconto. Câmera central. É o melhor. Você vai ter um desconto e vai ter a primeira mensalidade grátis. É isso aí, né? Então você que está assistindo aí o Pode Vir, que é um dos nossos Podvinhers, entre em contato lá com a Via Fibra, que eles têm todos os canais de atendimento, inclusive loja porta aberta. Especialmente a loja porta aberta. É importante isso, quando a gente precisa de uma assistência, ter ali o respaldo da loja, e eles têm um atendimento excepcional. É incrível, a gente tem que trazer até o feedback. Eles têm um feedback muito positivo de todo o atendimento e assistência técnica. Isso mesmo. Então entre em contato com a Via Fibra. Isso mesmo, a gente vai deixar depois lá no Pod, no Stories e também no feed o contato para vocês terem a melhor internet, né, na sua casa. E agora, vamos falar um pouquinho de Crossmaker. Você que quer produzir o seu vídeo, o seu podcast, assim como o nosso é produzido aqui na Crossmaker, entre em contato com o André ou com a Michelle, que eles têm um super atendimento. E as melhores câmeras, gente, vocês podem observar que aparece tudo e mais um pouco aí, né? Até os poros, né, Lu? Sempre. Eles têm um equipamento excelente. É isso aí. Você quer fazer a produção do seu podcast, vídeos, videoaulas, fotos corporativas, o que você quiser em relação a foto, estúdio, eles fazem pra você. Então, Crossmaker Produtora, a gente também depois vai deixar o contato lá no nosso feed e também no nosso Stories. E agora... Dr. Rafael Proto e Dr. Andressa Proto, né? O casal Proto, casal queridinho lá de Vinhedo, que estão transformando vidas. Então, você que quer passar por um processo de emagrecimento e também transformar o seu corpo, tem aquele sonho, quer estar bem, né, consigo mesma, vai realizar lá na Clínica Proto, com a doutora Andressa, endocrinologista. Você faz toda aquela reeducação alimentar, né? Eles têm todo um acompanhamento multidisciplinar com a Nutri também. E depois que você passou por essa fase, aí chega no ponto, no auge, né? Você deixa o seu corpo esculpido ali pelo Dr. Rafael Proto. Inclusive, uns dias atrás, eu passei pela mesa cirúrgica também do Dr. Ariane é prova Rafael viva de que foi excepcional o atendimento e temos também desconto, claro, desconto nas no Spa massagens. Proto, por favor, né? Porque além de tudo isso, eles têm um spa para você ir lá, descansar, relaxar, fazer aquela massagem, aquela drenagem, 20% de desconto para você que tá assistindo Pode Vir, tá bom? E agora... Convidado especialíssimo hoje. Super especial, tô hiper feliz de estar com ele aqui com a gente, porque eu conheço ele há muitos anos, né, gente? A gente não precisa falar quanto tempo, mas está aqui com a gente na bancada do Pode Vir hoje, Dr. André Rocha. Bem-vindo! Olá, obrigado, Ariane, obrigado, Luciana, né, me trazer aqui no Pode Vir. Falar um pouquinho, né, da minha experiência para vocês aqui, da vida do consultório, dentista, o que vocês quiserem hoje, eu tô aberta aí pra gente conversar, Ai, tá bom? Que Ótimo. delícia! A gente tá super feliz de tê-lo aqui com a gente. O Dr. André eu acompanhei, né, a gente se conhece há muitos anos, mesmo, assim, desde os 15 anos de idade. E eu acompanhei essa trajetória de sucesso aí, essa trajetória que marcou, assim, né, a minha vida também, né, porque a gente cresceu, enfim, juntos. A minha filha agora também fez um super tratamento lá com o Dr. André, então eu sou suspeita pra falar. Ele é, assim, uma pessoa muito de destaque na nossa cidade, um querido, e ele vai falar aqui hoje pra gente um pouquinho, né, sobre a vida pessoal dele. Se você tiver qualquer pergunta, manda aqui pra gente, que a Lu tá aqui já com o iPad, ela já liga a gente. Mas fala pra gente, então, um pouquinho da sua trajetória, Dr. André, da sua família, conta um pouquinho da sua família, das suas filhas. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar, né, a trajetória. Meu nome é André Rocha, sou vinhedense, né, nasci em Vinhedo, então estou aí há muitos anos, né, não precisa falar quantos anos, mas já são alguns aninhos já, né. E nós começamos, estudei e fui morar em Araraquara, onde eu fiz faculdade, né, morei 4 anos em Araraquara, lá na Unesp de Araraquara.
E depois retornei para cá e já comecei a trabalhar, né? Comecei a fazer a minha vida. E aí casei, tive 2 filhas maravilhosas. E hoje casei novamente, tenho mais uma enteada linda e uma esposa maravilhosa, Tati, que deve estar nos assistindo agora. Olha, a Tati está assistindo aí, doutor André. Ela e as filhas também, né, doutor André? Espero que sim, né? Ah, mas que bacana. E conta um pouquinho pra gente, né, Lu? Sobre... Vamos iniciar em relação à odontologia. Eu amo dentista, doutor André. A Lu, gente, se deixar, gente, sério. o doutor André não vai embora daqui hoje. Nunca. Ela vai ficar aqui até amanhã. A gente já começou o pod aqui um pouco antes, porque eu amo dentista. Eu amo. E eu tô passando esse amor por dentista pra minha filha. Ela tá na profissão errada, gente. Graças a Deus. Eu deveria ter sido dentista, mas eu acho. Ainda há tempo, né, enfim, gente? sempre há 20 tempo, aninhos, não é? 27, né? Ainda dá tempo. Eu queria que todas as mães fossem sempre como você, assim. né? Não é já chegarem verdade? já sem traumas, gostando, né? Porque muitas vezes os traumas vêm dos pais mesmo. Né? A mãe tem, às vezes ela nem percebe, a mãe nem percebe, ou o pai nem percebe o que está passando pro filho, isso daí pra filha, né? Sim. É só de falar uma palavra com medo, ou até criar Se não escovar o dente, você vai ter cárie, vai no dentista, vai ter que arrancar o dente. Isso acontece muito, né? Vai ter aquele motorzinho, já faz até o barulho, né? A criança, nossa, na hora que chega lá, ouve o barulho, já... A criança já tem que ir dopada pro dentista, né? E já hoje... chega desesperada. Aterrorizada. A gente sabe que hoje é totalmente diferente do que era, né? Infelizmente, nossos pais, nossos avós sofreram muito com odontologia e hoje não tem mais por que sofrer, né? Hoje tem uma qualidade dos atendimentos, a tecnologia que nós temos hoje, né? Outra coisa. Sim, então, as crianças já pegaram, eu tenho né? pacientes que não sabem o que é cárie, né? Então nem sabem mais o que é isso. Gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu nunca tive uma cárie. Então você já é uma geração que não teve cárie já. Eu já sou dessa nova geração, eu nunca tive uma cárie. Eu usei aparelho fixo por 10 anos. Imagina uma adolescente comendo traquinas, tomando todinho por 10 anos, como que foi? Mas, vamos combinar. Depois chegaremos lá nas facetas, que são ótimas para corrigir. Sim. Mas eu quero saber primeiro sobre a periodontia. Vamos fazer uma analogia aí da periodontia. É como se fosse o saneamento básico, porque a periodontia, antes de qualquer tratamento que você for fazer num dentista, você precisa iniciar pela periodontia, certo? Perfeito, Luciana. Assim, a periodontia, como outras especialidades da odontologia, todas são importantes, mas a periodontia é como se fosse a base, o alicerce, né? Você não pode fazer nada, você não pode colocar um aparelho, um canal ou fazer uma faceta de porcelana, uma lente de contato hoje também, se você não tiver uma saúde gengival, né? Se não tiver com a gengiva saudável, sem sangramento, né? Que é a gengivite. Então a primeira coisa é fazer um belo tratamento periodontal, cuidar da gengiva e do osso que suporta o dente ali. Senão a gente não pode movimentar o dente com o aparelho, também não vai inflamar e vai perder o dente no futuro se colocar uma prótese ali também, né? E até os implantes também. Hoje com os implantes, se não tiver o gengiva e o osso saudável, você pode perder o implante também. Então é isso mesmo, é o principal, é o básico, né? Então a primeira coisa, chegou no consultório, vamos ver como é que está a saúde gengival, saúde periodontal, né? Que é a gengiva e osso. Tá ok, tá legal? Aí vamos para a segunda parte, a parte mais estética, funcional, né? Corrigir mordida, corrigir a estética, porcelana, clareamento, aí vai longe, né? Aí voa, né? O tratamento. A periodontia, doutor, é a faxina. Isso. Vamos fazer a faxina outra na casa, analogia, né? A faxina. É, assim, não é, as palavras não, mas é assim, dentro do consultório, assim, é o fundamental. Se a gente não fizer uma boa raspagem, ali, uma boa limpeza, o tratamento realmente não vai fluir bem, né? Se a gente não começar bem, não vai terminar. E durante o tratamento também tem que ter um acompanhamento, né? A gente colocar o aparelho e a gengiva ficar sangrando, né? Ficar ali, não escovar bem os dentes, não passar o fio dental. A gente sabe o aparelho fixo tem uma dificuldade grande de passar o fio dental também. Hoje a gente tem outros tipos de aparelhos que facilitam isso também, a higiene. Tudo isso tem que levar em conta também. Mas a saúde gengival, e resumindo, é o primeiro passo aí para o sucesso do tratamento. Sem uma saúde gengival, sem uma boa periodontia, esquece o tratamento restante. É isso mesmo. Perfeito. Já entrando nesse assunto, na minha época foi muito difícil utilizar o aparelho fixo e é aquilo, eu acho que hoje em dia a educação que os pais dão para os filhos realmente é muito diferente de antigamente, né? Antigamente era tudo na base do terror, você não tinha aquela cobrança de sempre manter os dentes limpos. Hoje em dia a gente vê que é muito diferente, bebês, os dentistas já indicam você fazer com o dedal, né? Aquela limpeza na gengiva antes mesmo do dente nascer. Entrando nessa parte,
Hoje, a gente não tem só o aparelho fixo para corrigir. O freio de burro existe ainda? Gente, né? que Eu não sei medo! porque tudo tá indo tão rápido. Existe, é um excelente aparelho, mas quem que usa? Quem que vai usar? Exatamente. O aparelho é bom quando traz resultado, quando Sim. usa, né? Tem excelentes aparelhos, a gente tem que colocar isso na balança sempre, né? Eu fui um usuário do freio de burro, eu ia pra escola com freio de burro, né? A gente Nossa, pegou uma por isso é época, corajoso. que a gente ia pra escola, Eu né? dei tinha o fixo, 12, gente, o 13 freio, anos. eu não passei por isso. Eu ia pra escola, aquele freio de burro, né? Imagina, o que era bullying? Não tinha o bullying nessa época, senão hoje, né? A gente Verdade. devolvia bullying, né? Naquela época você devolvia assim, o bullying, não tava tudo existia, certo. era velado, Verdade. né? Mas assim, hoje, quem que vai colocar uma criança para ir com um negócio desse na boca? Não pode, não tem jeito. A criança não aceita mais isso. A sociedade assim mudou, evoluiu, as coisas vão evoluindo. E a parte estética também evoluiu também. Então Mas, não tem como. Hoje em dia a criança não aceita mais nem o ferro, né? Aquele tradicional, que é o de ferrinho, né? Sim, o aparelho fixo, né? Isso, o aparelho fixo já. A minha filha, por exemplo, não aceitou. Ela teve que usar e já teve, graças a Deus, essa tecnologia aqui do Dr. André, né? Que é o Invisalign. E porque ela não aceitou o aparelho fixo. Nós temos uma geração hoje que é uma geração que usa muito o celular, né? Eu tenho 2 filhas, mas a minha enteada Valentina, que assim, as 3 gostam do celular. E quem não tem? Com as crianças hoje que não estão ali ligadas, né? Conectadas. YouTube, conectadas, né? E manda vídeo. Então, hoje a estética também é muito importante, né? Minhas filhas vão tirar foto, pai, tira foto. Tem que tirar umas 20 para ela pegar uma para poder postar. Então, assim, né? Eu convivo entre mulheres, então é um mundo assustador de você. Ele tem experiência. É um mundo assustador. Olha o resumo do doutor. É um mundo assustador. Né? Então, assim, é difícil, né, conviver com vocês. Mas eu amo, né, conviver com as mulheres. Então, graças a Deus, tenho só mulheres. Meu sonho era ser pai de menina, né? E olha que veio, né? E foi agraciado com 3. Bênção dupla. Agora, 3, né? Tripla. Então, assim, é demais, né? Então, assim, a estética é muito hoje valorizada. Não só por nós adultos, mas as crianças também que aparecem, né? Elas Desde assistem pequeno. muito, né? Tem aquelas pessoas, aquelas crianças, adolescentes que já têm youtubers, né? Que fazem muito sucesso entre eles. Não é mais a televisão, não tinha que esperar mais, tudo muito imediatista. Então, eles não querem mais usar o aparelho fixo. Eu sou ortodontista há 18 anos, já desde 2005. Então, assim, eu já coloquei muito aparelho, né? Assim, eu já perdi as contas, centenas aí de casos. Aparelho fixo, tratei muito. E assim, a dificuldade de higienização também é um ponto muito importante. É verdade. Então tudo evolui. Ele é um bom tratamento? Se eu pudesse tratar agora alguém com ele, trataria novamente? Sim, ele é excelente. É um aparelho fixo, é ótimo. Os brackets, né? Quando bem executado, o ortodontista sabe o que está fazendo, um bom planejamento, né? Isso é fundamental. Agora, nós temos outras ferramentas para tratar que o paciente vai ter uma melhor higiene, uma melhor estética, então ele vai poder fazer o canal dele no YouTube, não vai ficar aparecendo, né? O ferrinho brilhando, aquelas borrachinhas coloridas que sujam também, né? Aquela borrachinha colorida, assim, Sim. Ela enche de bactéria, sujeira aquilo lá, né? 1 ou 2 dias, tinha que trocar uma vez por mês. Você imagina ficar um mês com aquela borrachinha. Então Nossa, ficava, né? Então era difícil era limpar. bem complicado. Então, assim, evoluiu. Não existe tratamento pior ou melhor, existe uma evolução. E a gente tem que escolher a evolução, a gente tem que estar dentro dessa evolução, porque senão o nosso paciente não vai querer fazer um tratamento já antigo, que está ultrapassado nesses termos. Mas em termos assim, de tratamento, todos funcionam. Tem que ser bem executado e bem planejado. Isso é o mais importante. Gente, legal. mas a gente tá aqui com o Top Doctor 2023, né? Dr. André, que há 20 anos, né, está nessa área aí da 18 ortodontia. 18 anos, odontologia um pouco mais. Odontologia mas 20. especialista, Isso. sim. E ele, esse ano, né, recebeu aqui 23. o Top 23. Doctor 2023. Ah, é, 2023. 23 de anos de odontologia já. 23 anos de odontologia. Enfim, e 2023 ele recebeu, olha aqui o nosso Prêmio Top prêmio. Doctor 2023. Estica aqui um pouquinho. Vou explicar um pouquinho. Parabéns, Explica pra gente doutor. como é esse Isso. prêmio. A gente gostaria de saber, fala pra gente, passa aqui um pouquinho pra gente, que eu vou mostrar aqui na câmera, gente, olha que lindo, olha É Lu. lindo. Top Doctor 2023, é do Invisalign, isso, doutor? Isso. Fala pra gente um Vamos lá. pouquinho. Então, assim, os tratamentos, como eu falei, evoluíram. Sim. E hoje nós temos os alinhadores estéticos, que é um tipo de tratamento. Nós tínhamos os brackets, que é o aparelho fixo, tem os aparelhos ortopédicos funcionais, aqueles aparelhos de resina aqui no céu da boca, que a gente usa até hoje muito também. Todos funcionam muito bem quando bem indicado e quando o paciente usa. Então a gente tem que sempre avaliar isso daí. Em cada paciente, cada ser humano é diferente do outro, a gente tem que avaliar o que E é o melhor. paciente tem que fazer a parte dele Tem que também, fazer né? a parte dele também. Então,
Então, o Invisalign é um tipo de alinhador estético. Então, o aparelho é o alinhador estético. O Invisalign é uma marca. Hoje, aquelas marcas tão fortes, você fala em Gillette, você já pensa que não, é a lâmina, mas chama Gillette por quê? Porque assim, é uma marca forte. É a primeira, desde 2010, eu me credenciei no Invisalign, então eu já trabalho, assim, eu acreditei lá atrás, eu falei, isso é o futuro, eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, assim, eu fui o primeiro dentista de Vinhedo da região, que comecei a trabalhar com Invisalign em 2010. E agora, nos últimos 5 anos, realmente, que explodiu, né? Que ninguém mais quer nem pensar em aparelho fixo. Então, é um alinhador estético chamado Invisalign, é uma empresa, eu gosto de trabalhar com ela, é uma empresa americana, já trabalhei com outros alinhadores, mas essa realmente é o que me dá a ferramenta para eu fazer o melhor, que eu gosto. Eu sou perfeccionista, eu já vou avisando vocês. Né? A Kiara, a filha, ela tratou comigo, então o sorriso dela tá lindo. Tá lindo, mas, tá assim, perfeito. Então, assim, eu sou perfeccionista mesmo, então é uma coisa que eu tenho que trabalhar até em mim também, porque senão um detalhezinho eu não deixo nem terminar o tratamento, né? Então, assim, a Invisalign como empresa, ela me dá esse suporte, tá, para trabalhar. Então, hoje eu trabalho com alinhador estético só com a Invisalign. Então, eu já trabalhei com outros, hoje eu trabalho com ela, que é a número 1 aí para mim, né, americana. Então, esse aqui, Top Dogs, esse prêmio que a gente recebe, todos os profissionais que trabalham com Invisalign recebem também, normalmente por trimestre, eles são avaliados pelo número de casos. Então, se você consegue ter muitos casos e finalizam bem os casos, ficam bonitos os sorrisos, a Invisalign, então, ela te dá um presente, né? Faz uma premiação, né? Um troféu, assim, mostrando que você realmente tem vários casos. É um reconhecimento. Um reconhecimento pelo seu trabalho, estudo, né? Eu estudo demais. É muito curso, né? Eu não paro nunca. A Invisalign, assim, muda cada mês muda alguma coisa nova da Invisalign. No tratamento, no planejamento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte digital, que eu acho que é o principal aí da Invisalign. Sim, que bacana. E falando aqui na entrega, né, gente, o diferencial, eu fiquei de boca aberta ao ver o diferencial do Dr. André na entrega das caixas para os pacientes dele. Ele leva realmente, ele sabe ver a personalidade de cada paciente, ele entrega uma caixa que é muito maravilhosa. O exemplo da caixa de entrega do Dr. André Rocha é linda, essa é para as crianças, tá? Essa é para as crianças. Quando vai receber, quando vai iniciar o tratamento, né? Olha o detalhe. É um capricho. Olha o capricho. Sabe que aí eu gosto, a minha seria com a champanhe, né? Com a champanhe. E você viu no meu Instagram isso? Essa estava pronta, tem uma criança que já vai receber agora segunda-feira, vai iniciar o tratamento. E aqui vem o Invisalign, né, doutor? Isso, aí vem a caixinha que acompanha. Lá vem uma caixinha preta, se depois quiser tirar, a gente tira. Tem o kit de higienização também, que a gente faz todas as explicações. Pode tirar isso. Tá aqui, deixa eu abrir pra você. Olha, uma Curaprox, eu só uso essa escova, tá? Isso, a gente sempre presenteia o paciente aí junto. Então aqui vem a caixinha da Invisalign. Propaganda. Lá, a caixinha. Vou mostrar aqui. Então essa aqui é a caixinha que vem com o kit, né? Essa aqui vem. Depois tem outras cores também aqui que o paciente pode colocar. Essa é a case da Invisalign para guardar o alinhador, né? Sim. Então os alinhadores, é muito bonito. Eles são depois que tira da boca, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Isso é para colocar, aqui, né? Para guardar os alinhadores, né? Que a gente coloca aí dentro. Pode escolher a cor da caixinha também. Gente, é tudo em vez de escolher a borrachinha do bracket, agora você escolhe a cor da caixinha. Então, é importante ter a caixinha, por quê? Porque como é um aparelho removível, um alinhador, daqui a pouco a gente vai mostrar ele, ele tem que sempre guardar na caixa, na case, porque se vai pro guardanapo, vai pro lixo. Quantas mães me ligam, nossa, a gente foi no McDonald's e colocou num guardanapo, acabou, perdeu. Foi pro lixo. Então aí tem que tomar um cuidado, né? Porque é um aparelho removível. Então para funcionar tem que usar e tem que ter o aparelho, não pode ficar perdendo. Mas o legal do alinhador é que você troca cada 7 dias por um novo. Né? Então, normalmente se perdeu, a gente já pula pro próximo. Então não tem aquele negócio de perder o aparelho, vai ter que fazer um novo. Então normalmente a gente consegue continuar o tratamento, mesmo que perdeu, a gente continua. Que legal. Então é uma coisa que as mães podem ficar mais tranquilas também, né? Desculpa, mas qual o tempo médio de uso? Porque eu vi são fases, da Kiara foi assim também? Sim, são fases? Sim. E super pouco tempo, né? É super reduzido o tempo de... Cada um tem o seu, né? Mas é tipo a metade do tempo que você... Me corrija se eu estiver errada. Pode. Usando aquele aparelho fixo, o Invisalign é a metade do tempo de uso, né? Ele é bem mais eficaz, então. Ele é bem mais rápido, tá? Normalmente tem que se usar o alinhador 20 horas por dia. Só tira para comer, então. Dorme com ele, bebe água com ele.
Agora vai comer, tira, guarda na caixinha, depois coloca de novo. Então tem que usar bastante para funcionar legal. Troca-se a cada 7 dias e nós temos um planejamento digital. Então eu planejei, por exemplo, da Kiara, da filha da Ariane, linda, queridíssima, obrigada. né? A gente fez o planejamento dela e deu 20 alinhadores, Sim. 20 pares, superior e inferior, 20 alinhadores. Então a gente olha no computador, que é um planejamento digital, a gente sabe que nesses 20 alinhadores vai ter a modificação no computador e a gente espera que ela usando bem, com o planejamento, que aconteça na boca também. Exatamente. Acontece. Quando usa bem, o planejamento também é bom. Então, aí usando, normalmente é mais rápido que o aparelho fixo, até em 50%, então metade do tempo de tratamento. E a gente sabe que tem um começo, meio e fim. Né? Quando coloca o aparelho fixo, lembra aquelas manutenções? Quem passou por isso, os pais que estão ouvindo, vamos ver. Seria. Vai mais um pouco. Por quê? Porque a gente não tem um planejamento digital que acabou o alinhador e chegou no ponto final. A gente vai mexendo um fio e vai movimentando os dentes. É o fio ortodôntico que movimenta os dentes. Agora aqui é o alinhador. A troca dos alinhadores vão movimentando os dentes. Legal. Então deu 20 alinhadores. Ele vai usar 4 por mês de 7 dias. Então foi em 5 meses de tratamento. Gente, é outra vida. É muito mais rápido. É, né? Outra vida e lógico, depois tem que usar a contenção à noite para dormir, como a Kiara está usando, porque senão pode voltar a entortar, como qualquer aparelho. Que nem eu falei, não é uma coisa diferente, é um aparelho, é um meio que a gente faz para tratar ortodonticamente. Ele tem várias vantagens, estética, higiene, mas é igual, o tratamento é igual no final. Vai atingir o resultado final e tem que usar a contenção, senão pode voltar ao tratamento, tá bom? Mas é realmente outra vida. Gente, metade do tempo, esteticamente é outra coisa. Sim. Enfim, vamos mostrar um pouquinho? Vamos. E depois fala pra gente, doutor, dessa parte tecnológica, né? Sim, que tem todo aquele escaneamento, né? Vamos contar um pouquinho. Vamos contar. Então aqui tá o alinhador, vou pegar aqui o outro, são dois. Então usa assim em cima e embaixo, ó. Né, os alinhadores, espero que vocês estejam conseguindo ver, tá? Não é uma placa de clareamento, muitos pacientes me perguntam, mas não, é igual uma placa de clareamento? Não é igual a placa de clareamento, ele é um pouquinho, um plástico mesmo, que a Invisalign chama de Smart Track, ela patenteou, que ela tem a força para movimentar o dente, tá? Então é um plástico e cada alinhador vem de um jeito, é feito no computador, então começa o dente está tudo torto, o primeiro alinhador, o dente vem tudo torto. Aí o segundo vem um pouquinho menos, que vai empurrando. Aí você coloca e sente uma pressão, que vai levando o dente para a posição que eu pré-determinei no computador. Então a gente faz um escaneamento dos dentes, nós temos um scanner digital, que revolucionou a odontologia de uma maneira assim, né? Só, acho que, assim, tem várias coisas, mas só de tirar aquela massinha que vai na boca, quem já não passou por isso, né? Quem já não passou por aquela ânsia da massinha? Fala pra mim. Coloca aquela massinha e parece que vai engasgar e o dentista tem a mania de falar, só mais um minutinho. Parece uma eternidade, acho que não vai acabar nunca aquilo lá, né? Então, assim, ele vem para substituir essa massinha, né? A moldagem, né? Então a gente consegue escanear, então a gente faz os aparelhos alinhadores com isso, aparelhos removíveis, aqueles também de ortopedia também dá, a gente faz um escaneamento e imprime um modelo digital 3D também, e próteses também, lentes de contato, facetas de porcelana, onlay de porcelana, blocos, coroas, sobreimplante, prótese sobre implante, tudo escaneado, não há necessidade mais de moldar. Então isso foi um grande avanço da odontologia, hoje a odontologia digital que a gente chama, né? Então eu acho que esse foi o maior avanço que permitiu tudo isso daqui que a gente está falando hoje. Gente, fascinante, né, Lu? Eu amo. Não, eu sou fã da odontologia digital já há muito tempo, gente. Então. Eu amo. Eu fico fascinada. Eu tava contando pro doutor que eu fiz uma placa de bruxismo agora e foi assim, e escaneando, e eu tenho várias restaurações que são feitas com odontologia digital e é uma coisa que é muito precisa, não tem como dar errado, né? Isso que é fantástico. A moldagem tinha muita distorção, tanto do material de moldagem e o gesso que era jogado, né, para colocar. E vai pro protético, né? Então agora esse daí não, você escaneou via internet, o arquivo do escaneamento já chega no protético, ou você no próprio consultório tem a máquina que faz, né, faz a porcelana, e aí assim, isso é rápido, ele já faz a porcelana rápido, digitalmente também, e isso é enviado para o seu consultório no mesmo dia, às vezes, para colocar o dente. Nossa, então, escaneou de manhã, à tarde já tá com a porcelana já. E os aparelhos também, então acelerou tudo, né? E é muito mais gostoso de fazer, né? Pacientes, crianças, eles fazem muito mais tranquilos, né? Do que a moldagem. A moldagem, tinha criança que já começava a chorar, só foi aquela massinha chegando, e eu chorava também. Eu gosto do gostinho, o gostinho da moldagem é bom. E é um molde, é um molde de ferro, né? Que coloca. Ele é a moldeira, né? A moldeira. E até você encontrar a moldeira do tamanho da tua arcada, né? Essa não. Mas quando o dentista achava que aquela tava boa e só você sentia que tava.
não percebe. Então, Gente, assim, pra tirar é aquilo outro depois mundo. que encaixa também, né? Parece que vai tirar a arcada inteira. Vai Sai sair o dente tudo. junto. Mas enfim, gente, hoje em dia não tem mais isso, né, doutor? Não, a odontologia evoluiu bastante. Então, assim, acho que é mais para Que bom. tranquilizar realmente as pessoas que a odontologia hoje está indo para um caminho que você cuidando bem dos dentes, o que vai ser feito no futuro, né? Vai ser feito ortodontia, parte estética, clareamento, cáries, cuidando bem. Hoje a gente sabe como evitar uma cárie tão bem hoje, né? Então os pais tendo os cuidados, a gente sabe que cuidar bem da dieta, né? Dieta cariogênica com açúcar, escovar bem os dentes, cuidar da higiene, né? E aí a saliva, cada um tem mais predisposição a ter cárie ou não. Então a gente cuidando bem da dieta e da higiene, indo no dentista cada 6 meses, Tomando bastante água, nem flui, né? A água também, né? A água é legal, ajuda a limpar, né? A maçã também ajuda a limpar os dentes. Então é bom, né? Tendo uma alimentação mais saudável, que eu acho que a gente tem que buscar isso cada vez mais hoje em dia também, né? Então, assim, não ter mais cáries, a odontologia digital veio só para agora a parte estética, a parte funcional, que nem o bruxismo, você falou também que hoje é um grande, principalmente depois da pandemia, a gente atende muitos casos, pessoas quebram o dente hoje de tanto apertar os dentes, né? Então a placa é muito importante também, né? Quem não é ansioso hoje em dia, doutor André? Quem não é? Eu não conheço ninguém ainda. Eu também não conheço. Doutor André, ansioso. o bruxismo provém da ansiedade, é isso? Sim, sim. Eu acho que é a causa principal, né? Principal. Hoje a ansiedade é a causa principal. Hoje a gente vê muitas crianças também com bruxismo. O bruxismo pode ser o apertamento dos dentes, a pessoa aperta muito os dentes, ou o ranger dos dentes, que é até pior, porque você acaba desgastando os dentes. Aí você vai quebrando dentes, desgastando. Às vezes você percebe em casa alguém que faz barulho, né? E hoje as crianças também estão passando por isso. Pela velocidade de informação, celular, tela, vai dormir às vezes assistindo. Então tem que 1 hora antes de dormir, tira a televisão, tira o celular, vamos acalmando as crianças, vamos ler um livro, vamos voltar um pouquinho, né? As conversar, fazer uma oração, é importante. Vamos jantar junto, vamos sentar na mesa, não vai sentar na sala assistindo YouTube, comendo, não, vamos fazer, né? Vamos acalmar, né? Um pouquinho, é muito imediatista. Então, voltando isso aí, onde vai desgastar os dentes? No bruxismo, vai jogar tudo no bruxismo, a ansiedade. A hora que você vai descansar, sua boca não para. Né? E é a hora que você tem que descansar. Porque à noite você já usa para comer, né? Os músculos da mastigação para comer, para falar. Então é o dia inteiro usando. É, né? O dia inteiro. O dia inteiro. Imagina, o jogador de futebol, ele usa os músculos da perna. Um jogo, ele sai morto, cansado, ele tem que descansar. Imagina, esses músculos, eles são bem preparados para essa carga, mas à noite continuar e ninguém aguenta. Então, a hora que você acorda, tá travado, tá com dor de cabeça, né? Principalmente nessa região temporal. Os músculos aqui da mastigação envolvem todo esse músculo. O bruxismo é só à noite? Não, pode ser de dia também. Tem gente, o bruxismo mais o apertamento, o ranger dos dentes é mais à noite. Mas o apertamento a gente vai na academia e tá fazendo exercício e puxando. Então, assim, mas tá ligado realmente à ansiedade, ao estresse, tá? A gente sabe que trabalhos científicos mostram isso daí. 95% dos casos, o pontapé inicial é o estresse e a ansiedade. Aí depois vem mordida errada. Tem gente com a mordida tudo bagunçada, mas é um paz e amor. O cara não tem nada. Aí tem aquela pessoa que tá com a mordida certinha, perfeito, tudo encaixadinho e dente desgastado. Aqueles dentes retinhos. E aí você vai ver a unha, também não tem unha, porque come a unha também, come o dente, come a unha. Então é isso. Então o bruxismo veio realmente de uma maneira que a gente tem que lidar com isso hoje, né? E depois da pandemia aumentou demais. Nossa, então os casos... É fato, então, que depois da pandemia não é só a calvície. Não é. Porque todo mundo perdeu o cabelo também. Inclusive né? eu. Após você perdeu, imagina! Eu gosto desse penteado. Excelente. Quando eu quiser deixar crescer, eu deixo de novo. Mas é isso. Mas a pandemia veio realmente para mostrar muitas coisas pra gente, né? Fora as perdas que nós tivemos, né? Sim. Mas aí como lidar, né, principalmente o problema mental, né? A saúde mental, a gente se cuidar, né? A gente descansar um pouquinho, relaxar, né? Mais, e não só trabalhar, mas equilibrar a vida, né? Isso é mais importante. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo pra equilíbrio fluir na vida, né? É isso. Fundamental, isso daí. Mas em relação até ao ranger dos dentes, né? Essa apertada, isso ocasiona também o trauma de raiz, né? Muito, muito. Principalmente... É possível, durante o ranger da noite ali, e você ter um trauma de raiz. O que pode acontecer? Principalmente dentes com canal tratado, né? Tratado endodonticamente, que é o canal tratado. E aí você pode ter, ou já tem uma prótese, ou tem um pino, né? Que normalmente se coloca
coloca um pino dentro da raiz para suportar uma prótese, né? Então não é o implante, porque ainda tem a raiz. O implante é quando tira a raiz, perdeu a raiz, aí só tem o osso, e coloca-se um implante, e aí depois uma prótese sobre implante. O pino, ele vem na raiz com o canal tratado. E aí a pessoa que tem um bruxismo muito grande, um apertamento, isso aconteceu muito no meu consultório, acontece ainda. Chega com, aí tem fratura de raiz mesmo, fratura, aí tem que extrair e colocar um implante. Infelizmente, perde o dente. Perde o dente, por causa do bruxismo. Então aí a placa vem muito bem nesse sentido, aí tem que usar a placa, né? E aí tem que relaxar também. Senão... Eu fiquei muito feliz. Essa semana saiu uma notícia que os japoneses estão lá testando um remedinho. Você viu essa notícia? Não, vi não. Já me No Japão estão testando um remedinho remedinho que faz crescer os dentes. Já tem alguns trabalhos aí vindo, mas são coisas assim... Não é magia, é tecnologia, né? Mas a gente sabe que é um trabalho para daqui muito tempo, mas é legal ver que existe esse norte, a tecnologia está sempre existe a possibilidade. O homem está sempre crescendo cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Assustador. Cada ano que passa é assustador. Assustador. De 20 anos para agora que já cresceu, né? É verdade. Não, é assustador. Por isso a ansiedade aí, o pessoal, né, rangendo o dente, né? Todo mundo... Plaquinhas, né? E o dentista também é ansioso também. Então não é uma coisa que eu tô falando aqui, a gente acha que eu também sou. Dorme com placa, também né? Tenho placa também. Porque nós somos seres humanos. Né? A gente sabe o problema, então a gente tem que cuidar do problema. Eu durmo com placa há 15 anos. Então, pessoal, uma dica para todos, cuidar, né? Aí, você é muito zen, né? Ariane zen total. Não durmo com placa, não tenho cárie, olha lá. Não, poxa! Mas usei 5 anos aparelho fixo. É isso aí, aparelho ninguém escapa. Ninguém escapa. Quer ficar com sorriso bonito, são poucos, viu, que escapam. Exatamente, ninguém nasce jeito, perfeito, tá? Todo mundo tem que passar ali pelo doutor André. Pelo menos tem uma avaliação, né? Exatamente. Mas, doutor André, vamos falar um pouquinho agora da sua área empreendedora, que a gente sabe que você é doutor, né? É um médico aí, que é de um ortodontista, né? Dentista. Dentista, aparelho, isso aí, um dentista exemplar que a gente conhece há muitos anos. Mas fala aí pra gente, conta pra gente um pouquinho sobre o seu empreendedorismo, que a gente sabe que você é empreendedor. Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu nunca gostei muito de ficar parado, assim, né? Eu sou meio agitado, então eu preciso sempre criar alguma coisa nova, assim. E assim, na odontologia, a gente acaba ficando entre 4 paredes ali, né? Atendendo, né? Quem fica muito ali, fica no consultório, você não consegue sair muito. Às vezes você nem vê se tá claro, se tá noite, você começa... o dia acabou, você nem viu, né? Tem não viu que se choveu. Consultório, eu falei, tá chovendo lá fora, eu nem percebi que o ar-condicionado ligado, né? Tá frio, tá calor, caiu um temporal, às vezes você nem percebe. Então a gente fica muito preso ali, né? Então, eu gosto, às vezes, de fazer outros voos, aí olhar outras coisas, né? Porque a gente, na faculdade, a gente não aprende nada sobre empreendedorismo. Hoje talvez tenha mudado um pouco, né? Mas há mais de 20 anos atrás aí, né? Aí, mesmo na Unesp não tinha, né? Então a gente sai muito bom tecnicamente. Os dentistas brasileiros, são os melhores do mundo, assim, são um dos melhores do mundo. Posso falar isso tranquilamente. Já fui em congressos fora do Brasil. Eu sei que lá nós somos muito respeitados, né? Pela parte científica, parte também técnica também, tá? Então, assim, não deixa para ninguém. Mas aqui, então, nossas faculdades são boas. Mas nós não somos preparados para gerenciar um consultório. E o consultório hoje é uma empresa. É uma pequena empresa, né? Tem funcionários, né? Tem tudo. Tem toda a parte que você tem de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de materiais, né? De resultado, né? Tem que ter lucro, lógico, né? A gente trabalha para ter lucro também e fazer a nossa parte bem feita, mas tem que lucrar também. É uma empresa, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, assim, eu sempre gostei. Eu sempre busquei cursos de gestão, sempre gostei. Tanto que eu participo até de um grupo de dentistas, chama Qualidade em Saúde, né, em São Paulo, tem dentistas do Brasil inteiro. E nós nos reunimos, temos um mentor, e aí a gente se encontra, faz videochamadas e às vezes presencialmente em São Paulo também, nós temos uma sede lá, a gente vai se encontrar, a gente senta lá só para conversar sobre gestão mesmo. São dentistas e empreendedores. Que bacana. A gestão odontológica hoje, eu acho que ainda mais com as redes sociais, né? Sim. Foi um boom, acho que desde 2010 ali, começou, acho que até no Facebook mesmo, os dentistas serem protagonistas e conquistarem os seus clientes, né? Não é fácil, né? Eu tava falando até antes da gente falar pra Aline que assim, eu tinha
O que eu fazia quando eu comecei? Era a página amarela, a lista telefônica. E era caríssimo. Eu queria estar na capa da lista telefônica. Olha, Nossa! minhas filhas nem sabem o que é isso hoje. Ninguém nem sabe o que é lista telefônica. Vai procurar. Põe o Google, dá um Google aí, pai. Né? Mala direta, né? Mala direta. No aniversário, direta. mandava mala direta. Aniversário para aniversariante. Já tinha essa pegada mais, né, empreendedora. Eu gostava, né? Meio marketing, assim. Sempre gostei, né? De mostrar o seu trabalho também, né? Mas eu tinha na revista, jornal, sempre fazia propaganda. Mas aí você ficava preso a isso. Você não tinha uma comunicação direta. E hoje, pela internet, com o Instagram, YouTube, você tem uma comunicação direta. O seu futuro cliente, ele pode te conhecer antes. Ele pode decidir se ele quer ir com você antes de ir lá. Né? Assim, vou ver o que ele gosta, né? Como que é o Instagram dele, o que ele gosta, assim, o que ele faz, quais são os hobbies dele. Será que eu me identifico? Né? Hoje as pessoas querem estar com as pessoas que se identificam. Né? Quer tratar os clientes com alguém que você se identifica. E a parte técnica, é lógico, tem que estar junto, né? Você tem que entregar sempre o produto bem feito, né? Com certeza. Mas tem que haver aquela conexão, é o que você falou, né? A pessoa entra, né, pra te conhecer na rede social. Sim. Gostei, me identifiquei, vou marcar. E aí, só depois, né, da pessoa entrar, te conhecer, ver se gostou, se identificou, é que marca, né, a consulta. Eu brinco até com as minhas secretárias, que eu falo assim, às vezes eu tô seguindo, tô vendo meu Instagram, eu mesmo cuido, né, tem uma pessoa que me ajuda também, mas eu cuido, então eu respondo, né, muitas perguntas que vêm e tudo, e aí eu percebo, quando às vezes entra alguém e começa a olhar muitas minhas fotos, eu brinco com a minha secretária, ela já marcou? E a pessoa depois marca, né, marca, agenda um horário, né, então é muito bacana isso aí, então a gente e eu mesmo também, às vezes a gente vai vendo, já conhece a pessoa, vem, já sabe o que ela gosta. Então é legal essa interação e criar essa empatia, né? Isso é muito importante no tratamento. Porque acho que isso cria um vínculo, uma confiança, né? Porque assim, o que eu sinto na minha profissão, que ela é maravilhosa, a gente cuida de um bem muito importante, né? Que é o nosso sorriso, né? Nossa saúde bucal, como a gente se alimenta, como a gente se fala, quando a gente vai buscar um emprego hoje, se você não tiver um bom sorriso, não souber se comunicar, né? Hoje a comunicação é tudo. Então, nosso sorriso, nossa boca, a saúde bucal, assim, é fundamental. Não, é a primeira impressão, né? O sorriso, ele é protagonista de qualquer apresentação pessoal. Não tem jeito. Isso é fato, né? Gente, a primeira o seu impressão sorriso é a porta de entrada. Então, pessoal, não é gasto, é investimento, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde bucal, né? E fazer não, isso fica legal. E outra coisa, assim, quando uma mãe, a Ariane levou a Kiara para eu tratar, né? Assim, ela levou o bem mais precioso dela e o sorriso do bem mais precioso dela. Então, olha a responsabilidade que eu tenho. Então, eu enxergo cada pessoa que chegar lá, por isso que, né, eu faço essa caixa, eu entrego no dia que vai começar o tratamento. Por quê? Porque para mim é uma coisa muito importante. Eu quero que seja também marcante para a paciente, porque a gente vai entrar numa jornada junto para deixar o sorriso mais bonito, deixar ela mais confiante, mais feliz. Então, assim, tem que ter um marco, né? Então, eu escrevo o nome da pessoa, né? Que não deu tempo de escrever. É um carinho especial. Eu escrevo o nome, né? E falo, vamos transformar seu sorriso, né? Vamos juntos. Não, né? E transforma, viu, gente? Então, realmente, você sai com um sorriso transformado e com a autoestima também, missão, né? Renovada, que nem a minha filha tinha, né? Não gostava muito de sorrir, porque era separado, enfim. É o diastema, né? Isso principalmente em meninas, é uma das coisas que mais incomoda. Exatamente. Aí, nossa, incomodava demais. E depois, né, agora é sorriso pra todo lado. Agora só sorrir. Assim, agora só mostrando o sorriso. É um sorriso lindo. Exatamente, mas realmente você mexe com além, né, da aparência, a autoestima da pessoa, né? Você mexe com tudo, né? Sim, com a autoestima, com a aparência, enfim. São 3 segundos, tá, gente? Que a gente aprendeu com a Renata, que esteve aqui na semana passada. 3 segundos, a pessoa já bate o olho e a primeira impressão ela faz de você em 3 segundos. E ela fica. Sim, então é isso, a comunicação, o sorriso, né? É a porta o olhar, de tudo. Protagonista, eu creio, né? Da apresentação. A gente tá nisso. Mas aí, voltando um pouquinho, você estava falando de empreendedorismo, aí eu sempre viu que, como eu amo a odontologia, eu volto, né? Então, se querem me tirar, eu volto. Eu já tava te puxando, vamos sair um pouquinho da odontologia. Vamos voltar um pouquinho. Então, assim, eu fui dono de restaurante já, né? O Leão, os mais antigos em Vieira, quem às vezes já conhece o Leão Lanches, né? Foi meu também, né? Tinha sócios, tudo. Então, eu sempre gostei. Aí eu conciliava com o consultório e chega um momento que a gente tem que escolher, porque a gente começa a crescer também, né? Hoje eu tenho 2 clínicas, então eu não consigo. Aí acabei vendendo, mas foi uma grande experiência. Aprendi muito em gestão, né? Cheguei a ter 30 funcionários, né? Olha, que bacana. Então, assim,
onde é o Pururucas hoje lá em Vinhedo. Sim, né? Então, exatamente. a gente vendeu eu pra lembro, eles, eu estive lá. Então, todas as crianças passaram por lá, né? Muito alguns legal, anos atrás. muito tinha um legal. parquinho, a gente inovou com um parquinho. Sim, tinha um parquinho tinha. muito bacana, que a gente... Exatamente, que internamente tem até ali, hoje. que tem lá, até né? hoje, Então, a gente pensou nisso. Então, eu levei essa pegada também do marketing, tudo pro restaurante, que eu tinha na odontologia já, de tratar bem o cliente, do cliente ter uma experiência única ali, né? Não, e Então, você... Familiar. ele pensou isso. também, né? É isso aí, né? Isso, Familiar, era um os ambiente filhos, super né? familiar lá é só família, Que né? bacana. Quem já leva assim, né? E outras coisas, já tive também uma empresa que tipo, chamava Doutor Resolve, tipo marido de aluguel, fui empresário disso também. Sério, você não sabia? Essa é nova, né? Eu acho que é o maior cliente desse ramo, tá? Eu tive sim também alguns anos, mas depois também demanda um tempo muito grande. Eu falei, não, eu queria focar realmente na odontologia. E deu muito certo. Mas foi bom, tudo é aprendizado. Tudo é né? Acho que a gente aprendizado, com aprende, né? certeza. Que legal, Eu acho dessa do doutor não sabia. Que É bacana. uma franquia, Doutor Resolve. Que Não sei se legal. existe ainda, acho que já acabou, faz uns anos já. É tipo um marido de aluguel. Tipo marido de aluguel, uma empresa disso. Então as pessoas ligavam lá e contratavam um serviço, assim, para trocar uma lâmpada, para arrumar uma fiação, alguma coisa. Então, o doutor, ele tem esse dom em várias áreas, né? Você vê, já foi pro A restaurante. gestão e o marketing já estão ali na corrente sanguínea dele. Isso Exatamente. é fato, né? A gente está recebendo muitos elogios pro doutor. Nossa, que bom. a As críticas pode falar também, tem que eu várias gosto de pessoas, crítica, eu aprendo Claudete. Eu acho que ninguém vai criticar, não. Não, mas eu viu? gosto O pessoal das é bem críticas. As bonzinho. críticas a gente aprende, né? A gente tem que aprender com as críticas. Mas as críticas são construtivas. Exatamente. Eu gosto de críticas pra gente aprender e pra melhorar. Eu acho que as dificuldades eu não vejo assim como assim, um problema, né? Eu vejo como uma oportunidade. Eu também não vejo como problema. Né? Então, apareceu um problema, o que eu vou aprender com esse Exatamente, problema? Não porque... o que eu vou sofrer, mas o que eu vou aprender com esse problema? Porque eu acho assim, que quem é empreendedor tem que estar apto e tem que estar ali com a cara pra resolver problemas. Porque um empreendedor... É um dia, né? Que nem fala. Né? Empreendedor resolve problema todos os dias. Todos os dias. Então, se você quiser ficar naquela zona de conforto, não empreenda. Porque nós, empreendedores, é um problema todos os dias. Acorda, tem que correr atrás. Não, né? você acorda, já tá bombando, você já, aqui, ali, é isso aí. e resolver problemas. Atrás Então, dos sonhos. exato, então a gente não tem que ter medo, né? É o que você falou, não tenho medo de problema. Apareceu, vamos resolver, porque a vida do empreendedor é resolver problemas, não é? É fé em Deus, trabalho, ética e tudo dá certo. Exatamente, mas... Dedicação. Ô, Lu, saindo também mais um pouquinho da odontologia, vamos de volta. Vamos falar também, doutor, é um Doctor 2023, Top Doctor 2023, estou aqui com ele, porém, ele também participou da política e foi um destaque na política de Vinhedo. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso também. Primeira candidatura foi assim algo inacreditável, eu não esperava, né? Tem gente, tantos que e candidata uma, duas. Doutor André candidatou e foi um boom na primeira candidatura. Conta pra gente isso. Eu acho que eu fui assim, genuíno, eu fui eu mesmo, né? Eu acho que os pacientes também me ajudaram bastante, ficaram engajados também com a... Eu acho que a gente vem de uma época assim que a gente só cresceu vendo o Brasil sempre, né? Corrupção, muita coisa, a gente busca alguma coisa diferente, né? E eu acho que é isso, eu acho que eu tenho essa vontade, né, de mudar o sorriso, de mudar o mundo, então a gente tem esses sonhos, né, a gente é até meio sonhador, e aí acaba ficando inspirador, às vezes transforma até em ingenuidade, tem que tomar cuidado, né, porque é muito tênue essa, né, de sonhador e ingênuo, né, então a gente quer às vezes mudar alguma coisa, e aí eu sabia que assim, a política eu via como uma forma de atingir mais pessoas, né, no meu consultório, nos trabalhos sociais, tudo assim, a gente consegue atingir, mas a política é uma coisa mais ampla, né, então a gente consegue estar atingindo. Então, foi daí que nasceu a vontade, né, de estar, né, e de estar buscando esse meio, e acabei entrando aí e perdi por 3 votos aí. Quem não sabia, 553 votos. Olha lá, foi muito doutor bom, André. né? Por Eu 3 agradeço aí todos os meus 500, meus 553 votos. Estou agradecendo hoje, pessoalmente, todos vocês que votaram em mim aí de coração. Por né, 3 no meu votos. Projeto, Por 3 votos, porque parabéns, meu título doutor. ainda não era de dinheiro. Aí, faltou aí, tá vendo?
Mas eu aprendi que cada voto é fundamental, tá É vendo? fundamental, Tá vendo? Fala, os seus problemas se exatamente. transformam em oportunidade de crescimento. Verdade. É isso? A gente hoje, então, é olhar no olho de cada um, né? E você fala, eu preciso de você. Poxa, Todo mas mundo é então- importante. Não tem Verdade. ninguém mais importante É verdade. que o outro. Não, Todos são importantes. E é literalmente cada voto. Cada voto. Não, e a sua primeira candidatura, então, e você não foi eleito apenas por 3 Exato. votos. Eu sou suplente, né? Eu sou o primeiro suplente. Sim. Se algum desistiu, tiver algum problema, alguma coisa, eu entro no lugar. Então eu tô... Olha, mas E isso é acompanhando. legal porque mostra bem a confiança também, creio, Isso. né? Porque as E pessoas credibilidade, que tiveram né, amor? a sua credibilidade, a confiança Exato. que as Sim. pessoas têm no seu trabalho. A gente vê que é um trabalho de muito sucesso. Ele é muito dedicado, premiado. Isso é muito legal, a gente ver pessoas reflexo. engajadas assim, É né? reflexo do seu trabalho, Sim, né? sim. Você pode ver, né, esse resultado na política, ao meu ver, é o reflexo Sim, do seu não tenho trabalho. dúvida. Com Não certeza, tenho né, Lu? Que bacana. Credibilidade. 2024 estamos aí. Conta pra gente. Chegando. Sinto cheiro de candidato. Ixi, olha, vocês já estão Eu senti daqui também, Você Lu. sentiu, Ariane? Eu provocando. senti. Empreendedor, né? E aí, Não, conta hoje pra eu- gente. Hoje eu tô assim, 100% focado assim, nas minhas clínicas, né, em crescer, em ampliar e tá buscando aí transformar mais sorrisos, que é a minha meta, né, diária. Eu acordo já pensando em quantos sorrisos eu vou transformar. Eu quero transformar sorrisos. Sou uma máquina de transformar sorrisos. Eu gosto disso, né? Então assim, eu não tô pensando em política agora não. Eu acho que talvez não seja o momento, assim. Vamos ver. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Quem sabe? Deixamos sabe? no ar. Quem né? sabe, né? Vamos seguir. Né, A o sua caminho. segunda clínica é em São Paulo, certo? E eu tenho em São Paulo também. Ah. Na verdade, em São Paulo eu tenho 2 clínicas em Vinhedo. E é uma clínica em São Paulo que eu vou lá atender. Um grande amigo meu fez faculdade comigo, morou comigo. Sim. É uma pessoa extraordinária. Ele montou uma clínica lindíssima lá e falou, não, eu quero que você, Invisalign é você, eu quero que você venha aqui cuidar dos meus pacientes. Então eu tenho ido lá. Bacana. Eu vou lá prestar um serviço na clínica dele lá e tô com vários pacientes lá, tô amando Eu- ir pra lá. Saio um pouco de Vinhedo também. Então, conhecer isso um que eu ia pouco São falar, Paulo. você dá, né? Respira outros ares, É, né? muito Sim. bacana conhecer pessoas diferentes. Também tá sendo demais, assim, muito gostoso. Clínica Que bom. linda lá. E em Vinhedo temos 2 clínicas, Sim, né? 2 clínicas. Quais são as especialidades? Então, você trabalha com especialidades Nas minhas- nas clínicas, nas clínicas, né? as- Ambas têm tudo, faz todas tudo, as tudo, especialidades. a gente faz tudo hoje lá. Hoje não tem muito, assim, a maioria das clínicas hoje, as pessoas querem isso também. Ninguém quer chegar, eu cheguei aqui, agora eu vou ter que fazer prótese lá, ou vou ter Canal que fazer lá. canal lá. Então, A pessoa as quer pessoas- chegar e as resolver pessoas tudo querem num lugar resolver só, tudo, né? Porque as pessoas são imediatistas, que eu falei, com essa evolução, então a gente tem que entrar nisso aí também. E não tem mais aquele negócio de, um dentista vai me indicar. Hoje é muito pouca indicação, então por isso que mais um motivo para você estar na rede social. Então aí para os dentistas que estão começando agora, tem que engajar, tem que ir na rede social, tem que mostrar, você só vai ser visto, tem que ser visto para ser pra Tem ser que mostrar lembrado, o seu né? trabalho Tem que na rede mostrar- social. Você tem que estar lá todo dia, né? Em todas, acho que todas as profissões hoje estão Verdade. visando isso daí, então não tem mais jeito, né? Quem não é Tem que tá visto lá. não é lembrado Não é literalmente. lembrado, você é esquecido assim rápido. Rápido. até, né? Então é isso, então a gente tem que estar É mostrando o trabalho, mostrando a paixão que você tem pelo trabalho, porque isso as pessoas percebem também, né? Tem que se Sim, posicionar, né, Ver doutor? o que é fake e o que não é, o que é fake news não. Então a gente tenta mostrar assim, a vida como ela é mesmo, né? Eu mostro ali a minha realidade, minha clínica, meus pacientes, né? Minha família. Então assim, a gente tem que mostrar quem a gente é. Não adianta você ter 2 vidas, não se sustenta, né? Verdade. Ninguém consegue Não, sustentar não dá. 2 Hoje em caras, dia, né? Dizem então- que é Ah, até 15 dias você É, sustenta uma não personalidade existe isso, fake. Passou de 15 dias já. Não, tem que ser, tem que Essa- ser você É, mesmo. não Esse tem é o como, estudo. não dá. E aí você não vai atrás dá. das pessoas que se identificam com você. E não adianta, tem cliente para todo mundo. Tá? Não tem, Espaço assim, tem pra todos, né, doutor? Assim, o meu concorrente não é os dentistas. Os dentistas são colegas, são todos, a gente tem que estar junto, um ajudando o outro, né? Os concorrentes hoje é o próprio paciente só, ele que vai escolher quem ele quer. E tem muita gente, né? Então a gente tem que fazer um bom trabalho, tudo. O próprio concorrente é você mesmo. Quando você não mostra o trabalho, quando você não está assim, mostrando aquela paixão pelo que você faz, quando você não atende bem seu cliente. Então, assim, o seu concorrente é você mesmo. Se você não atender bem, ele vai procurar outro. Se você não tiver uma sala de espera legal, que ele vai se sentir bem, não vai acolher ele bem, ele vai procurar outro. Então é isso. Então não tem que ter medo. Pode vir um monte de dentista, tá todo mundo. Pode vir. Quanto mais melhor, mais opções para as pessoas cuidarem e transformarem o sorriso. Vira uma máquina de transformar sorriso generalizada, né? É isso que eu quero, todo mundo sorrindo. Excelente. É. Falando em transformar sorrisos, vamos falar agora sobre isso. Eu acho que é muito cultura brasileira isso, né? Essa transformação do sorriso. A gente está na era das lentes de contato. Sim. Graças a Deus, as lentes de contato nada translúcidas, que é aquele branco, Sim. dente de leite de bebê, de criança,
não tem tanto mais, né? Passou, eu acho que já essa fase, né? É engraçado como na odontologia também tudo vai evoluindo e a moda também dita aqui na odontologia, né? Isso é engraçado. Você transforma também sorrisos através das lentes de contato, facetas. Sim. Conta um pouco pra gente. Assim, eu tenho um professor que ele sempre fala, eu gosto muito dessa frase dele, ele fala assim, o natural nunca sai de moda. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as contraindicações, colocar por colocar, né? Muitos jovens aí que chegando no meu consultório, não, eu quero colocar lente de contato, 20 e poucos anos. Eu falei, mas como assim? Com os dentes lindos, não tem nenhuma restauração. Deus te deu um dente que você não tem carne, pra quê? Não, porque aí você vai ver, né, porque segue alguém que colocou, né, jogadores de futebol, pagodeiros, e colocaram aquele branco, né, aquele, a gente chama de, na nossa época tinha um Mentex, eu nem sei se existe não. Tô entregando a idade de novo aqui, né? Um mês, aquele brancão, sabe, que parece um piano. Então, do filme, não sabe o filme do Denis o Pimentinha, do senhor Wilson quebra o dente, ele põe 2 mentos isso, assim, ó. Gente, um piano foi o máximo. Mais ou menos, parece um teclado de piano. Ai, morri então, também. Assim, não, eu já vi vários teclados andando pela rua. É trágico, né? Porque a gente vê adolescentes, jovens sendo mutilados, porque é um órgão dental, né? E aí você passa aquela broca, desgastando Gente, que medo. Ou colando sem passar broca. A gente não desgasta nada, só cola. Você colou, não tem como descolar mais. Não existe nada, é definitivo. Não tem nada irreversível. Gente, eu não sabia que era definitivo. Não, é definitivo. Não existe uma coisa que você cola a colinha fake. Não existe, porque você colou, você entrou no seu esmalte, aquela resina, você tem que limpar, seu dente nunca mais vai ter o brilho que tinha antes. Você tirou, você tem que pôr uma faceta nova, uma lente de contato nova. É definitivo, tem muita gente que não fala isso, tá vendo? Vocês eu não sabia. O esmalte, ele faz muita aderência, né? O esmalte é o melhor, tá? Hoje, se for colocar, tem as indicações. Tem dentes, muitas restaurações feias, estão antigas, quebrou um dente, vamos colocar? Vamos, na hora certa? Sim. Adolescência também pode colocar? Sim. Se estiver bem indicado, sim. Sempre com cuidado para não invadir a gengiva. Quando a gente não faz preparo, nada, e coloca a lente de contato ou a porcelana, com excesso de material, seja de porcelana, junta alimento. Você vê aquelas gengivas todas, tudo sangrando, vermelho, gengivite generalizada. Tem que tirar, não adianta vai ter que fazer limpeza todo dia no dentista para sarar. Então tem que ser bem indicado, tá? Então tem que colocar, quando tem que colocar o esmalte é o melhor. Então quanto menos desgastar ficar em esmalte é a parte externa do dente, a parte mais dura do dente. Quanto menos desgastar o dente para colocar a porcelana, a gente chama de minimamente invasivo, o preparo que a gente chama, melhor a adesão. Então menor a chance de soltar também. Então o esmalte é sempre melhor. Mas às vezes não dá para fazer só em esmalte, tem uma restauração grande, cai em dentina, não tem problema. Tem que dar os materiais são excelentes hoje. Dificilmente uma lente cai se for bem executada. Ela pode quebrar, né? Comer um torresmo, uma coisa, então ela pode quebrar. Agora, cair não. Então, é uma segurança de trabalhar hoje que antigamente a gente não tinha. 10, 15, 20 anos atrás, não. Hoje você pode colocar faceta ou lente que vai ficar, dificilmente vai cair. Mas tem que ser bem indicada, bem feita para não ter gengivite generalizada, tá? Então, senão, você faz uma coisa, você vai ganhar outro problema. Você ganhou a estética, mas você perdeu em saúde. O barato sai caro, aí voltando naquele assunto, né? Que a gengiva é o principal, é o alicerce. Na periodontia, a gengiva não tá legal, osso, esquece, vai perder tudo, vai perder implante, vai perder dente com o tempo, né? Então, tem que cuidar bem. Então, é isso. Faz ou não? Sim, quando bem indicado faz. Fica lindo, né? Um sorriso fica bonito. Faz branco? Não é natural. Por que vai fazer isso? Todo mundo vai olhar... Gente, você vai olhar no seu sorriso e ver que não é natural, não é feio? Piano, não vamos dá. fazer uma coisa que o bonito é você a pessoa olhar e falar, nossa, como tá lindo, né, o sorriso. Ela não sabe nem o que é. E o bonito é o natural. Você olhar e falar, será que tem? Será que não tem? Será que não tem? Isso que é o legal. Então, assim, quando nós fazemos no consultório, é sempre buscando o natural. Sempre tenta levar o paciente para essa... Mostra para o paciente, né, que isso um dia vai sair de moda, esse branco leitoso, né, esse branco que não tem translucidez, que não tem brilho, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Então é isso, tomar cuidado e sempre com moderação a parte estética, né? Não só a bucal, né? Do corpo inteiro. Então, tomar cuidado com o excesso. A gente vê na harmonização facial um excesso muito também. Muito verdade. excesso. As mulheres e homens também, mas principalmente as mulheres. Então, um alerta, né? Vamos fazer assim, dentro de uma coisa que fique bonita, fique natural. Sem não sou exagero, contra, vou fazer, meu botox vou fazer também. Não sou contra não, né? Tem que fazer, mas sempre com respeito, né, ao seu corpo, sem mutilar o seu corpo, né? Então, vamos ser com cuidado, procurando bons profissionais que tem essa consciência, que não tirou querem a palavra da minha boca. Que não querem só vender, né? Mas querem vender uma saúde, vender um propósito, vender uma coisa bonita, uma coisa bem feita, né?
né? E não eu já vi só colegas vender. que Não fizeram... vender por vender, né? Vão fazer um número só. Meus pacientes não são um número para mim, senão eu não faria uma caixa dessa, eu não teria esse cuidado. Exato. É uma pessoa, eu gosto de andar em Vinhedo, uma cidade pequena, ir no mercado, encontrar os pacientes, abraçar. Agora, se eu fizesse isso, eu ia ter que fazer compra em Campinas, eu ia ter que esconder. Então, para mim é isso. Hoje, depois de mais de 20 anos de formação, poder andar em Vinhedo e ver meus pacientes que cresceram. Esses dias eu fui com a minha esposa, domingo agora a gente foi no mercado, aí estava andando lá uma paciente que eu não via há muitos anos, colocou o aparelho comigo, hoje está moça já, está com quase 30 anos, colocou o aparelho comigo quando era novinha, bem lá no começo, aparelho fixo, e sabe, super feliz, me abraçou, tudo. Então, isso é gostoso demais, com um sorriso né? bonito. Não é gostoso? E o sorriso dela, eu vi, falei, nossa, tá lindo seu sorriso. Ela falou, tá lindo ainda, né? Obrigado. Você vê, sabe, é um reconhecimento. E é muito gostoso isso daí, né? Não tem preço uma coisa dessa. Então, eu acho que é isso que fazia as coisas corretamente. Você tem longevidade, responsabilidade, é rápido, é um sucesso rápido, mas o declínio é rápido também, porque os problemas vêm depois, quando você vende uma coisa que não era o ideal. Exatamente. Tá bom? Então é isso que eu penso. Isso mesmo. Mas, Lu, vamos para o nosso pequeno intervalo de 1 minutinho e a gente já volta? Bora. Vamos lá? Então, daqui a pouco a gente volta, tá? 1 minutinho e... Pode vir. Olá, eu sou o Dr. Rafael Proto, cirurgião plástico. Bem-vindo à nossa clínica. Voltamos aqui novamente com o nosso Top Doctor 2023, André Rocha, Dr. André Rocha. E, Lu, o que temos aí? Fala pra gente. Temos nossas Curaprox para escovar os dentes depois, mas temos delícias da Jean do Gente, que delícia, doutor. Aí pode, né? Olha, escova, eu tô hoje de olho aqui, eu vim aqui pra hoje a fiscalizar. delícia, lógico. hoje a delícia da Jean do Yoto é amareto, biscoito de amareto. Ai, que delícia, hein? gente, olha. Jean do Yoto sempre adoçando as nossas noites de quarta-feira. É isso aí, sempre Obrigada. presente aqui no Pode Vir. E, doutor, vamos lá? Vamos lá pro nosso... Fazer um bate-bola? Fazer o bate-bola? Vamos Tem lá, que ser Lu? rápido. Tem que ser tá? rápido? É papo. Será que eu consigo? Rápido? Vamos lá, vamos tentar. A gente fala super rápido, né? Mas você vai... A gente tá aqui numa briga quem fala mais, entendeu, gente? Um sonho. Um sonho rápido? Rápido. Morar com a minha esposa na praia, no futuro. Muito bom. Ai, que amor, Tá eu e ela gente. junto, ó, na praia. Olha, Minhas declaração. filhas crescidas, as 3 já Já. voando alto, e elas indo só visitar a gente lá. Ah, que Sonho. delícia! Pé no Gostei. chão o sonho, tá vendo? Demais, né? Gostei. Muito bom. Família é... Família,
Bom, canceriano, uma pergunta dessa, é tudo, né? É base, tudo. Sem família eu não sou nada. Família é minha alma, tudo. Minha família é tudo pra mim. Que Muito lindo. bom. É, Família é minha alma. Primeiro Minha que eu alma. isso, Foi o gostei. primeiro que falou alma. é isso daí. Deus. Deus é o alicerce, a base, né? Sem ele a gente não é nada. É a Verdade. verdade, a vida, salvação, é o amor, perdão, Verdade. tudo isso pra mim. Perfeito. E sucesso? Sucesso? Sucesso é ver meus pacientes sorrindo, né? Encontrar no mercado, como eu falei, isso para mim é um sucesso, é poder contribuir para a vida de alguém, né? Isso é o sucesso na minha profissão. É isso. Uma música. A música, True Colors. Gostei. Essa música é linda. Ai, Essa música é linda linda. essa música. Essa música- Canta pra gente, doutora. Não, vai estragar todo o podcast. Tava indo tão bem, não, deixa. Mas essa música Olha, ainda vai ter é um linda. que vai cantar pra gente. A gente sempre pede pro Essa pessoal música- cantar e ninguém canta. Só eu fico aqui. Uma inspiração. Inspiração? Meus pais, né? Eu acho que nós temos que ter gratidão, né? Os pais são... Sem eles, a gente não estaríamos aqui. Então, é o maior presente que nós recebemos dos pais é a vida. Então, eles não devem nada pra gente, não. A gente deve a eles a vida, né? Verdade. Então, é Ai, isso. Então, a gente tem que retribuir sempre, né? Muito bom. Amor, né? Honrar o pai e mãe sempre. E uma saudade? Saudade... Rápido, assim, das minhas filhas pequenas. Passa muito rápido. Nossa, passa muito rápido. Vocês não têm também saudade Sim. deles pequenos? Morro. Nossa, Bom, eu vejo tenho um foto, pequeno, assim, eu né? fico- De 2 anos. Eu acho que saudade eu tenho disso, assim. Não, mas de dá ver minhas saudade. filhas. Tanta saudade que eu fui lá e fiz outro, né, gente? Eu amo ser pai, então é uma saudade ver minhas filhas pequenas. Hoje elas estão cada dia mais lindas, as 3 são lindas, então eu fico com saudade de ver pequenas. Realmente, Ainda sua bem que família é nós linda, temos parabéns. registros, né, dos nossos É, filhos, muito. né? Não, e hoje em dia cada vez mais. Hoje nós Nossa, hoje temos tem muitos demais até. registros. Tem uns que a gente nem demais, lembra que tirou, né? Exatamente. É, excelente. Mas, doutora, agora a nossa frase motivacional, né? Aquela que do coração, tudo bem que você respondeu todas do coração, mas aquela se posiciona ali, Olhando olhando pra para lá aquela ainda? câmera, E para agora? todos os podvinhers E para os seus clientes. para seus clientes, amigos, enfim. Manda. Vamos lá, então, né? Uma frase motivacional. Crer em Deus sempre, né? Tudo que vai fazer, busque Deus, fé, acorde feliz pela vida que tem, trabalhe, né? Espere que a sorte chegue enquanto você está trabalhando. Aí vai dar certo. Porque se ela vier e você não estiver trabalhando, não estiver fazendo acontecer, aí não adianta nada ter sorte. Então, seja ético, seja correto, cuide bem das pessoas, dos animais, cuide bem de todas as criações de Deus. E, para finalizar, eu acho que uma frase que me acompanha muito hoje é: fazer feito é melhor que perfeito. Então, é buscar sempre fazer. Bem feito, melhor ainda. Não precisa esperar ser perfeito para pôr em prática os seus sonhos. É isso, meninas. Acho que Parabéns, bom! muito feito é bom. melhor que perfeito. Adoro essa frase. Gostei. Feito é melhor que perfeito. Não precisa, Gente, não precisa esperar, não. Vai ficar na mente Vai agora. acontecer. Feito é melhor que perfeito. verdade. Você achar que não tá bom, faz assim mesmo. Perfeito. E você vai aprender com aquilo e na próxima você vai fazer melhor. Isso, É você isso. vai crescendo. Porque Com se você certeza. não der conta para esperar ficar perfeito, você nunca vai fazer. Aí Exatamente. é procrastinação, você vai ficar sempre... Procrastinação. Aí você não vai para sempre, não vai para frente nunca, né? Nunca, aí você não evolui, né? Não evolui. Não sai do lugar. É isso aí. Mas tem que enfim, crescer, gente. tem que voar. Amei esse bate-papo aqui, super Já acabou? descontraído. Eu também amei. Já Poxa, acabou, foi muito rápido, passou Ah. uma hora e eu nem percebi, Lu, e você? Passou muito rápido, a gente não acredito. percebe. A hora que o papo começa a engrenar, já acabou. Mas você volta. Eu volto. Volta. me chama Por que eu favor. volto, Com certeza, adorei. eu amei ter esse bate-papo aqui, né? Ficar mais de pertinho aqui com o Dr. André, foi muito bom, né, Lu? Adorei conhecê-lo, foi um prazer gigantesco. Obrigado, Lu. Irei ao seu Obrigado, consultório para a próxima limpeza, eu e a Mel. Vamos lá, pode Vou ir lá, levar a tô esperando pequenininha vocês. também. É um prazer receber vocês lá. E as portas aqui do Pode Vir são abertas, né, Lu? Sempre. E Muito obrigada. vamos fazer o nosso brinde. Vamos lá. Vamos lá? Aquele brinde de Pode Vir. Pode vir. Gente, boa noite Obrigada. e até a próxima. Bom feriado. Bom feriado, é verdade. Pode vir. Pode vir, feriado.